Aqui é o Mestre Neri e hoje nós vamos falar sobre estratégias de abertura. E nossa estratégia de hoje vai ser a estratégia material contra tempo. Então vou falar desse interessante tema. Esse tema eu conheci ele quando eu li há muitos anos, né, o livro Tomo 2 do Grau. E nós vamos discutir um pouco esse tema. Eu vou mostrar uns exemplos do próprio livro e vou mostrar um exemplo onde eu aplico essas estratégias na prática. Acredito que muita gente que está estudando aí abertura se preocupa muito em memorizar os lances, decorar as linhas. Nós também temos que entender a essência da abertura, as estratégias. E esse é um dos objetivos da nossa videoaula de hoje. Então eu vou tentar mostrar um pouquinho dessas técnicas para a gente ter mais condições aí de aplicar elas na hora da prática. Então, deixe sua curtida, deixe seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí, manda ele para frente e vamos à nossa videoaula. Então, essa técnica de material contra tempo, o que ela se consiste, né? O que ela se consiste? Ela, como o próprio nome fala, vai ser uma entrega material à custa de tempos, né? Mas o que é esses tempos na abertura? Vamos ao nosso exemplo que vocês vão entender com certeza aqui na prática. Então, primeira coisa, para aprender certinho, olha para essa posição, vocês estão aqui de peças pretas, e se fosse o branco, é vez das peças pretas, mas vamos imaginar, se fosse o branco, o que o branco está ameaçando no momento? Dá um pausezinho no vídeo, dá um pausezinho e pensa, o que o branco está ameaçando? Então, o branco está ameaçando nesse exato momento, bispo toma E4, o branco está ameaçando ganhar um peão. Ele está ameaçando o bispo, captura o cavalo E4, peão recupera aqui o material que está perdido o cavalo, então peão toma o bispo. E dama, por último aqui, toma o cavalo. E o branco ganharia um peão. Ou seja, vamos fazer um lance fraco aqui de preto. Vamos jogar um A5 sem sentido. Bispo toma o peão, peão toma, dama toma E4 e as pretas perderam o peão. Sem nenhum motivo aparente. Ou seja, o branco está criando essa desagradável ameaça ao jogador das pretas. Essa aqui é a posição que eu tirei lá do grau, né? Essa é a posição entre o Rodolfo e o Spielmann, né? O Spielmann, aí, um dos maiores atacantes da história de xadrez, está aqui de peças pretas e ele está vivenciando essa posição. Então o que aconteceu? Ele viu que está caindo um peão, está tendo um bispo toma cavalo, peão toma, depois dama toma peão. E vamos pensar nas defesas naturais, né? Defesa natural das pretas. Número 1, bispo F5. É um lance aparentemente, né, tranquilo. Agora, se bispo toma cavalo, bispo toma bispo e o preto solucionou o seu problema. Mas vamos às variantes. Então, se o branco, após o bispo F5, jogar cavalo de BD2, dá o pausezinho no vídeo, jogam as pretas. O que você faria aqui de pretas? As pretas aqui jogariam cavalo toma C3. Cavalo de BD2 interroga, um lance fraco. Cavalo toma C3, ameaça a dama de cavalo. Então, obrigatório, tecnicamente, tomar o cavalo. E o preto segue com o bispo toma bispo. Ou seja, então, nesta primeira variante com o cavalo de BD2, tudo certo, o bispo F5 funcionou. Contudo, após bispo F5, eu não sou obrigado a jogar cavalo de BD2. Eu posso jogar outros movimentos. Vamos ao movimento correto. Seria aqui o movimento cavalo G5. O movimento cavalo G5 é bem ameaçador. Se o jogador das peças pretas fizerem cavalo toma G5,
O branco faz bispo, toma bispo. O branco ganhou inicialmente o par de bispo das pretas. Sabemos que os bispos possuem vantagem aos cavalos, né? Principalmente o par de bispo. Então, nós damos preferência ao par de bispo estrategicamente. Então, já seria uma troca aí desagradável. E o cavalo ainda, vamos dizer que para não ficar no ar, não ficar sendo temas aqui táticos das peças brancas, ele jogaria E6. E o Spielmann deve ter chegado nessa posição e sentiu que a posição dele não era promissora. Nesse momento, essa posição é agradável ao jogador das brancas. Eu acho que o branco deve estar levemente melhor. Então, ele basicamente aqui deve ter desistido dessa escolha, porque ele viu que jogar bispo F5, número 1, cavalo de BD2 não é forçado. Cavalo G5 é benéfico ao branco, claramente. Então, se eu não posso defender esse cavalo aqui com bispo F5, o que eu vou fazer na posição? E aí, novamente, peço que vocês dêem um pause no vídeo e raciocinem. Outras formas de defesa. A outra forma de defesa que nós temos na posição foi o interessante sacrifício da nossa videoaula de hoje, que é o material contratempo. Pessoal, antes de mostrar o material contratempo, quem pensou no movimento cavalo toma F2 ou mesmo bispo toma F2, você está cometendo um erro gravíssimo. Por que um erro gravíssimo? Eu estou capturando lá de cavalo. Vamos lá, vamos capturar de cavalo. Capturei um peão, torre tomou cavalo. Capturei uma torre e vou tomar aqui de dama. Você perdeu 6 pontos, que é o cavalo e bispo, por 6 pontos, que é uma torre e um peão. Contudo, o mal dessa troca que você realizou, o lado negativo, é que você trocou o que nós chamamos de 2 por 1. 2 peças, que são o cavalo e o bispo, pela torre. O peão não é peça? Não, na hora desse tipo de contagem a gente não considera tanto peão por peça. Porque o bispo e o cavalo são peças que vão agir no meio do tabuleiro. Depois, futuramente, eu vou fazer um vídeo bem simples explicando qual que é essa vantagem das 2 peças por 1. Porque senão aqui a gente desvia muito o foco. Mas a minha dica inicial, não faça essa troca. Isso é um erro, sem dúvida. Então, vamos à nossa resposta do material contratempo. O material contratempo aqui é o movimento F5. Por quê? F5, primeiramente, o branco é obrigado a realizar a captura em passant. Por que eu chamo de obrigado? Caso o branco realizasse outro movimento, vamos jogar um lance aqui simples, né? Vamos jogar um bispo F4, fazer um lance estranho aqui. O cavalo preto vai ficar aqui, um monstro apoiado pelos peões, fica uma peça muito poderosa, uma peça que incomoda muito o campo do jogador das pretas. Ou seja, que incomoda muito o campo do jogador das brancas, corrigindo aqui. Ou seja, então as brancas precisam de, após F5, realizar a captura em passant para eliminar essa possível vantagem de espaço das pretas. E aqui fazendo um raciocínio, posso tomar de cavalo? Não, vai ter dama, toma bispo, eu vou perder material. Não posso tomar de cavalo. Posso tomar de torre? Se eu tomar de torre, vai cair o peão de A4. Se eu tomar de torre, tomei de cavalo, perda material total, né? Cheque, rei sai e ainda cai um cavalo, perdeu a partida. Se tomar de torre, vai ter aquela perda material. Bispo toma, peão toma, dama toma. Até tem uma cara de compensação, né? O preto ficou aqui com par de bispo, tudo, mas está tendo uns contra-ataques aí o branco. Ou seja, o Spielmann, quando jogou esse F5, ele tinha
plena certeza do que estava fazendo. Por quê? Após em passando, ele tomou de dama. O branco não tem muito o que fazer, tem que aceitar esse material. Bispo toma, peão toma, dama toma. E aqui chegamos na nossa posição que ele sacrificou o material. Né? Ou seja, material contra tempo. Ele sacrificou um peão, que ele sacrificou então a questão material, o peão, para acelerar o seu desenvolvimento. Vejamos, nesse momento, após dama E4, o Spielmann ainda achou um lance fantástico, que é o bispo B3, uma manobra de bispo muito boa, vigia essa diagonal, muito importante. Nada, pessoal, nada de bispo ameaçar a dama aqui, para você levar esse tema tático. Bobo, né? Dama cheque, cai o bispo. Dama cheque, novamente, caindo o bispo. Então, não pode levar isso. Bispo B3, mantém defendido aí o bispo de C5. Tira uma casa para a dama, tirou a casa de C2. E as pretas estão ainda ganhando tempos preciosos aí em cima da dama. Ou seja, vamos analisar essa posição agora. Vamos analisar essa posição. Então, após bispo B3, as pretas têm a dama em jogo, a torre em jogo, o cavalo em jogo, o bispo C5, o bispo B3. Tecnicamente, as pretas têm 5 peças desenvolvidas. 5 peças. E ainda fora a ameaça que tem E8 ganhando um tempinho na dama. Enquanto o jogador das brancas, nesse exato momento, tem a dama e tem o cavalo. Podemos dizer que tem um bispo aberto também. Né? Ou seja, de 5 tempos, né, que o preto tem 5 peças desenvolvidas, o branco teria 2 tempos e meio. Então, é muita diferença. E isso na abertura é o ator principal da abertura, é a peça-chave da abertura. Por quê? Porque isso é a peça principal. Porque o nosso objetivo da abertura é desenvolver as peças e proteger o rei. Então, se eu estou atingindo esse objetivo primeiro que o meu adversário, quando acabar a minha abertura, quando terminar o meu desenvolvimento, eu vou ter a iniciativa. O que é ter iniciativa? Eu que devo começar a atacar. É como eu vou ter a posse da bola. Né? Eu começo ali jogando. Então, se o meu adversário estiver atrasado no desenvolvimento, ele vai ter dificuldades mais tarde de terminar o seu desenvolvimento. Então, aqui, após o bispo E3, difícil escolher um lance para as peças brancas, mas as brancas jogaram o movimento como C4. Esse movimento tem um objetivo tático por trás dele. As brancas ameaçaram dama cheque, novamente tomar o nosso bispo. Esse é o objetivo claro do jogador das peças brancas. Contudo, é mais um lance que não desenvolve peças. O branco deveria estar ansioso por terminar o seu desenvolvimento, jogando o bispo G5, ganhando um tempo na dama, tirando o cavalo de B para D2, ou seja, colocando forças no combate, colocando peças para jogar. Então esse movimento tático, apesar de ter uma ideia, é um movimento ruim. Ele deve ter imaginado que as pretas iriam atacar a dama todos desesperadas aqui, né? Algum vão jogar torre de A, mais sentido. E aí perderia material e o branco ficaria ganho. Mas o preto não é obrigado a cometer esses erros. Então não jogue em função ao erro do seu adversário. Jogue em função do que a posição pede. Essa posição pede que o jogador das brancas desenvolva suas peças, né? Que poderia ser os lances que eu mostrei como exemplo. Então, depois do bispo B3, C4 interrogou. As pretas foram lá simplesmente, calmamente, defenderam a ameaça com dama D6. Se o branco agora tentar dama D5, na pior ele vai devolver o peão de vantagem para as pretas. Se dama D5, dama toma dama, peão toma, bispo toma. E estamos numa posição com 5 peões brancos contra exatamente 5
peões pretos. E as pretas aí têm uma vantagem de desenvolvimento, contudo, não tão anunciada como a posição anterior. As brancas teriam bem mais chance de resistência de tentar igualar o jogo. Então, após o dama D6, o branco jogou nesse momento o movimento cavalo de BD2, ameaçando o bispo de B3, que aparentemente não tem casas. Se a gente der uma breve observada nesse bispo, ele não tem casas aí satisfatórias, né? Ele não tem uma casa agradável para poder jogar. As pretas continuaram simplesmente com torre de A8, ganhou um tempo na dama. A torre de F já está aberta aqui. E colocando a última peça preta em jogo. Observamos essa posição. Então eu tenho uma peça, duas peças, três peças, quatro peças, 5, 6 peças em jogo e meu rei protegido. Eu posso dizer que neste exato momento, neste movimento, o jogador das peças pretas encerrou a sua fase da abertura. E agora o branco tem que sair dessa ameaça e ele jogou dama B1. Eu posso dizer que o branco não terminou sua fase da abertura. Suas peças ainda estão muito presas, né? Ou seja, bispo não desenvolvido, dama mal colocada, torre não desenvolvida. Ou seja, o branco não entrou naquela luta do meio de jogo ainda com tudo, com todas as suas forças. O branco ainda necessita terminar o seu desenvolvimento. Por isso, as pretas têm iniciativa, por isso as pretas têm um ataque. Ou seja, após dama B1, vez do jogador das pretas, e aqui o Spielmann jogou o movimento cavalo D4. Então, cavalo D4 é uma exclamação, por quê? Se fizermos um raciocínio básico, aparentemente o preto pode perder material. Com cavalo toma cavalo, dama toma cavalo e cavalo toma bispo. Porém, as pretas têm guardado aqui uma réplica, né? Uma sequência de lances para essa ideia de cavalo D4. Então vamos a ela. Então após cavalo toma cavalo. O branco, se jogasse cavalo toma cavalo, o preto tomaria de dama. E se tomasse o bispo em B3, seguiria o lindo dama por F2, exclamação, né? Esse lindo sacrifício é um sacrifício de tática básico, é um tema básico, porque o branco deveria tomar, seguido de torre mate, pois está cravado. E se não tomar, se tirar o rei, mate do mesmo jeito, aí mais fácil ainda. Ou seja, isso aqui são temas básicos de tática que são muito importantes. O jogador está em dia com esses temas para poder realizar durante os jogos. Então, cavalo D4. O branco não respondeu com cavalo toma cavalo, ele respondeu com cavalo E4. Ameaçou aqui a dama, ameaçou o bispo. E aqui o Spielmann fez cavalo toma cavalo, cheque. G toma, tem que recuperar o material. Dama G6, cheque. Desviando da ameaça do cavalo. E aqui o branco jogou RH1. Forçado, não é permitido o branco jogar cavalo G3, que teria uma ideia interessante de quem sabe trocar as damas, porém iria perder imediatamente a partida. Então dá um pause aí, tenta descobrir por que o branco perderia imediatamente a partida. O que o preto faria agora? O preto faria movimento bispo C2, obrigatório dama 2, seguido de B3, com perda da dama, pois a dama não tem casas para movimentar. Ou seja, após esse dama G6 de desvio, única rei H1. Então aqui, como você continuaria aí de pretas novamente? É essa reflexão, esse pause que você dá, esse pensar que vai fazer você realmente evoluir.
O preto aqui jogaria o movimento torre toma F3. Não pode se jogar cavalo toma C5, perde imediatamente, pois o branco joga simplesmente bispo C2, evitando a troca de damas, dama A2, e aí as pretas seguem com torre por F2. Estão ameaçando o mate em G2, e se essa torre for capturada em F2, segue torre 1, cheque, torre F1, torre toma torre, cheque mate. E após esse torre toma F2, a única defesa lógica que nós temos aqui, além de tomar, seria torre G1, e o preto responde com um bonito torre 1. E agora essa torre está cravada e ela não pode aqui tomar a dama. E se tomar a torre, seguimos com mate. Então, variante muito bonita, posição muito difícil aqui para as peças brancas. Ou seja, após aquele cavalo E4, cavalo toma cavalo, cheque, G toma, dama cheque, rei H1 forçado, torre por F3, o branco não pode tomar o bispo de cavalo, não pode voltar o cavalo para G3 também, porque nós já mostramos inclusive uma variante que ganha a dama, não pode, pode ter coisas até melhores aqui, mas a dama vai ser perdida também. Então torre por F3, o branco seguiu com torre 1, uma tentativa de sobrevivência, e aí o Spielmann jogou torre por F2, ameaçou mate em G2 de novo, e se o cavalo tomar a torre, segue-se então torre toma E1, cheque mate. Então, torre por F2 muito ameaçador. O branco, para tentar sair desse problema, jogou um bispo G5, uma tentativa de fechar essa ação da dama. O que você faria de pretas aqui? Dá o pausezinho no vídeo. O preto jogaria dama H5, ameaça mate na casa H2. Né? Então, muito difícil de defender. Para tentar defender essas graves ameaças, o branco ainda jogou alguns lances antes de abandonar. Jogou cavalo F6 cheque. O preto tomou de peão. Jogou torre, toma torre cheque. O preto não deve tomar de dama. Tem uma ameaça de mate pronta aqui. Ele não precisa disso. O mate aparentemente é inevitável. Se ele toma, ele vai atrasar a sua vitória. Eu acredito que ainda vai ganhar até com tranquilidade, mas ele vai atrasar a vitória. Vai dar chance para o branco. Então ele jogou rei F7 aqui, decisivo. A ameaça de mate continua viva, tanto em H2 quanto temas em F3. E a torre aqui está perdida ainda. Então aqui o jogador das peças brancas aí abandonou. Né? Não tem defesa, não adianta jogar um dama G1 aqui devolvendo a torre, tem dama F3, cheque, única mate. Né? Ou seja, essa posição aqui do Spielmann é uma posição riquíssima, que tudo foi gerado em cima desse movimento interessantíssimo de F5. Esse sacrifício de um peão, né, de um único peão, para acelerar o seu desenvolvimento. Então, essa aqui é essa questão de material contra tempo, tempo contra material. Né? Então, é muito importante a gente ter esse tema de forma mais em dia, né? De forma mais clara, porque isso é uma das grandes estratégias da abertura. Agora eu vou mostrar uma partida minha onde eu aplico uma dessas técnicas. Então aqui a minha partida foi uma partida aí jogada em 2013. Eu estou de brancas contra um forte jogador de 260 de rate. Então não é um jogador, como que eu digo assim, mais inexperiente. Não, é um jogador experiente. Inclusive meu adversário já jogou também finais de brasileiro. Vamos lá, eu estou de peças brancas, eu jogo E4, ele joga E5, eu jogo D4.
Aqui eu jogo o gambito Danish. Ele faz peão, toma, e eu jogo C3. Esse é o gambito Danish. Então, meu adversário recusou o gambito. Ele jogou D3. Geralmente, a turma não está esperando muito esses gambitos. E isso é uma partida pensada, pessoal, né? Então, ele recusou. Acho que é uma atitude correta, mais segura para quem às vezes já entrou em uma linha desconhecida. Eu realizei bispo toma D3. Ele jogou aí cavalo C6. E eu segui aqui com o cavalo F3. Acredito que teria sido melhor, inclusive, bispo C4, já protegendo o ponto D5. Né? Até considero o meu cavalo F3 aí um pouco duvidoso. Contudo, eu estou tirando o cavalo, desenvolvendo mais uma peça para rapidamente tirar esse rei do centro. Meu adversário, já que eu não protegi o ponto D5, jogou D5. Eu segui com roque. Roque porque eu estou desenvolvendo, então deixa ele tomar. Eu não vou tomar esse peão para trazer a dama dele para o centro. Então deixa ele tomar. Pelo menos naquele momento inicial, eu acho que agora que a minha torre está aqui entrando em jogo, sim tem sentido eu tomar. Mas naquele primeiro momento aqui, eu acho que desenvolver era melhor. Caso ele realizasse peão, toma peão. Seguiria bispo, toma peão. Poderia trocar as damas, torre e toma com a partida extremamente igual, né? Extremamente equilibrado. Então eu roquei, ele jogou cavalo F6. E nesse exato momento que ele jogou cavalo F6, me veio esses temas, né, de material contra tempo. Porque aqui eu joguei E5 e eu, dentro do meu cálculo, eu imaginei que esse cavalo não tem muitas casas para jogar. Então, se ele jogar cavalo E4, teríamos aqui uma possível troca e está caindo lá. Estamos trocando a dama. Esse peão aqui fica com cara de alvo, vai ser um problema. O simples torre 1 pressionando já tem cara de ser muito bem-vindo. E ele vai ter problemas que o rei dele ainda está no centro. Então, eu acho que é uma posição perigosa para as pretas. E aí ele decidiu jogar cavalo D7. Bateu duas vezes no meu peão. E aqui claramente eu imaginei o sacrifício de material para ganhar tempos. E joguei movimento E6. Esse E6, primeiramente, ele ameaça o cavalo. Então ele tem que tomar. Ameacei peão de F6 também, tirando o roque. Então ele captura. Ou seja, o preto ganhou um peão. Mas só que em custa disso, eu vou ganhar tempos preciosos. Eu já teria movimentos bem agradáveis com tema de torre 1. Mas eu joguei aqui um cavalo G5. Ameacei o ponto H7. Ameacei o ponto E6. E ainda eu abri linhas para participação da minha dama no tabuleiro. Minha dama também está participando agora. Com pressão no ponto H5. Ele voltou o cavalo para F6. E aqui eu já imaginava jogar o simples torre 1, que já era um movimento que o branco iria manter uma grande pressão no ponto E6, desenvolvendo mais uma peça. Acredito que já estaria bem interessante. Contudo, uma análise mais profunda, eu achei um lance interessante que após a análise pós-modem, né, após a partida, eu considerei duvidoso. Eu achei interessante o movimento. Bispo toma H7. Por quê? Porque torre toma não pode. Vai ser perda material total. Né? Dama cheque e ainda perdeu o roque, perdeu o cavalo. Então, única cavalo toma. E após cavalo toma, eu jogaria dama cheque e o preto perdeu o roque. Ou seja, aquele material, aquele peãozinho que eu sacrifiquei, na pior levou o meu adversário a uma posição desagradável. Né? O que é uma posição desagradável? Meu adversário já vai jogar sem roque. Então, o meu bispo toma H7 foi muito ameaçador nesse ponto. Porque se cai nessa variante, dama cheque, aqui, ó, essa variante aqui, ó,
dama cheque, e o rei sai, e meu adversário já vai jogar com o rei no centro. Acredito que aqui, aquele peão sacrificado já compensou. Tem detalhes nessa variante, não vou entrar muito profundamente nesses detalhes, mas tentar mostrar esse conceito. E aí eu fiz bispo toma H7, meu adversário me surpreendeu com o lance bispo D6. Tem até um tema bem interessante nesse movimento, faz uma pressão no ponto H2. Contudo aqui eu sigo com um simples bispo G6, cheque. E aí meu adversário vai ter que mexer o rei, jogou rei E7. Ele perdeu o roque. E o melhor ainda, nesse momento nós temos 6 peões contra 6. Eu não tenho mais desvantagem material. E eu consegui tirar o roque do meu adversário. Aqui, para defender o ponto H7, eu joguei F4. E esse lance também tem a função de proteger o ponto E5. Então o peão de E6 é um peão atrasado. E se eu quero atacar esse peão aí futuramente, botando peças, fazendo pressão, eu preciso de controlar essa casa da frente. Então o movimento F4, além de defender um plano do adversário, ele foi um movimento também que tem utilidade, né? E aí meu adversário jogou torre F8. Confesso que torre F8 foi um lance mais voltado a defender a ameaça de cavalo F7 que eu tinha. E aí eu joguei aqui de forma profilática, né? Nós geralmente temos o objetivo da abertura, que é desenvolver as peças, proteger o rei. E o ponto 3, atrapalhar os planos do adversário. Então eu jogo B4 para atrapalhar o bispo C5 do meu adversário, para não deixar ele jogar esse lance. Né? E também tem ameaças futuras em B5, não que eu vá jogar esse lance a todo custo, mas antes de desenvolver calmamente mais uma peça, fazer um lance tranquilo, eu preferi aqui atrapalhar os planos do meu adversário com B4, restringir mais a posição dele. E aí meu adversário aqui jogou E5, com certeza esse lance interroga, porque ele, apesar de estar tentando romper a posição, abrir para o seu bispo, ele está abrindo o centro com o seu rei exposto no centro, e isso é benéfico ao adversário, pois o meu plano era abrir o centro para pegar o rei dele no centro. Aqui eu acredito que é aquele erro mais devido a pessoa estar numa posição já muito desagradável, e aí fica sempre difícil jogar os melhores, né? Já tem um fator psicológico. E aí esse E5 combinou muito com o meu lance B4, e aí eu respondi B5. Então joguei B5, ele tem que defender o cavalo dele. Basicamente ele tem duas casas lamentáveis para o cavalo. Um cavalo na borda tomando água, né? E cavalo B8 voltando à casa inicial. Ele jogou cavalo A5. E eu abri a posição, F toma E5. Ele não tomou de volta. Ele jogou bispo C5. Cheque, eu fugi com rei H1. Ele jogou cavalo H4. Um lance que cavalo G4. Um lance que tem até sentido. Ele está ameaçando aqui torre, toma torre. Dama, toma dama e cavalo por F2. Porém, as pretas estão tentando me atacar quando suas peças estão muito descoordenadas, quando ele tem poucas peças desenvolvidas. Aqui as pretas têm tecnicamente 3 peças, 4 assim chorando, 3,5 ali, 4, com esse cavalo em A5. Enquanto o branco tem a dama jogando, a torre jogando, o cavalo de G5, o bispo de G6 e um bispo aberto. No mínimo, na questão de desenvolvimento, eu posso dizer que o branco tem uma leve vantagem, no mínimo. Ou seja, se eu estou em desvantagem de desenvolvimento, ainda com o rei exposto, atacar às vezes não vai ser uma boa ideia. Então, após cavalo G4, eu joguei simplesmente cavalo F7, ameacei a dama. Se ele fizesse cavalo F2, tentando dar um duplo aqui na minha dama no rei, eu faço torre por F7, que está caindo a dama dele no próximo. Então ele não pode fazer isso. O adversário jogou bispo E3 e abandonou imediatamente, sem aguardar a minha resposta.
Por quê? Porque ele deve ter visto o movimento bispo A3 aqui, cheque decisivo também, e aí ele abandonou. Tomar a dama às vezes não era um negócio tão interessante, que se eu tomar a dama ele faria torre toma, dama toma cavalo por F2, e eu entro em um cheque perpétuo aqui eterno. Então se eu quero vencer essa partida eu tenho que sacrificar a dama, o bispo toma, o meu cavalo inclusive volta, e eu teria 4 peças contra 3, mais perto do que eu tinha. Essa variante é muito fraca, eu não queria trocar tantas peças e ficar num jogo de 4 contra 3. Com certeza que bispo A3 já seria decisivo. O rei teria que entrar em casas bem desagradáveis, né? No caso, vamos jogar D7, teria dama por G4, né? Se rei E6, teria aí novamente o dama por G4, né? Dessa vez com mate, com checkmate. E se rei E8 entrar na frente do meu bispo de E6, teria cavalo toma dama com cheque. E aí, posição extremamente perdida. Essa partida eu posso dizer que não é tão brilhante como a partida do Spielmann, mas eu acho que esse movimento E6 aqui, esse movimento que eu fiz 8, ele mostra bem esse conceito, né, de tempo contra material, de material contra tempo, né, que é apresentado ali nesse livro do Grau. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula de estratégias na abertura desse tema material aí contra tempo, nesse tema tempo contra material. Eu tentei fazer um breve resumo para realmente deixar esse conceito aí no ar, para mais pessoas poderem absorver um pouco desse conhecimento. Então espero que vocês tenham gostado aí. Deixe sua curtida, deixe seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe aí esse vídeo e até o próximo.